Fala pessoal, vamos fazer um vídeo aqui ó, de react da coletiva do Abel. Vamos ver o que vai falar aqui e a gente vai comentando. Abel, hoje o Palmeiras viu caindo algumas invencibilidades na Libertadores como mandante na temporada. Isso acontece em um momento em que o Palmeiras já vinha de alguns jogos de questionamentos por parte da torcida com os empates do Campeonato Brasileiro. Você disse recentemente que sentia mais as críticas vindo da mídia, da imprensa e não da torcida. Hoje o jogo termina com vaias. Você ainda acredita que o palmeirense está feliz com o desempenho do Palmeiras? Olha, o palmeirense e o torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes 2 meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, é isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. E portanto hoje perdemos, como tu disseste bem, já não perdemos há quanto tempo, podes-me relembrar? São 17 jogos sem perder e na temporada. Temporada 17, na Libertadores, no caso 25. Pronto, o torcedor e vocês são livres de ter a opinião que quiserem. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é este calendário, em cima daquilo que é as nossas exigências e reconhecer, sim, hoje fizemos um jogo. Bel, boa noite. Bom, pelo menos aqui ele reconheceu que, né, foi um jogo ruim não, foi um jogo péssimo contra o Cerro, de time de Série C, foi horrível. E o calendário, sim, o calendário é ruim, tá ruim para todo mundo, tem os desfalques, todos os times, a maioria, Palmeiras, Flamengo, todas essas coisas. Mas vamos ver o que ele vai continuar falando aí. Guilherme Giuliani da 105 FM, na última entrevista coletiva você falou que se importava com o que realmente aconteceria no final da temporada. E sábado tem Palmeiras e Flamengo no Maracanã, um jogo difícil fora de casa. Qual é a derrota de hoje? Qual que é a pressão para o Palmeiras encerrar esse primeiro semestre com um resultado positivo fora de casa num jogo tão importante? O Palmeiras tem pressão desde o momento em que tu vestes a camiseta do Palmeiras. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Um dos gritos de cobrança hoje da torcida no segundo tempo foi um pedido para que o time jogue com mais vontade. Especificamente no jogo de hoje, você já reconheceu que foi uma partida ruim do time do Palmeiras, mas faltou atitude também hoje aqui no Allianz Parque? Tenho que reconhecer que em termos de vontade, desempenho e agressividade, o nosso adversário foi melhor que nós. Isso foi notório em cada duelo que nós pudemos assistir. Abel, Felipe. Nós não ganhamos nada, né? Nenhuma dividida, nenhuma bola, né? Melo, Rádio Energia, queria que você falasse sobre alguns jogadores. Você enxerga uma queda de rendimento em protagonistas do Palmeiras, como por exemplo Flaco Lopes e John Mares, se isso tem a ver também falo com os jogadores individualmente, não falo com os jogadores aqui à vossa frente nem publicamente. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria uma análise um pouquinho mais detalhada para você do jogo de hoje, do que faltou mais para o Palmeiras. E se o Palmeiras, que no primeiro tempo ainda conseguiu algumas infiltrações por dentro, muito com o John Arias, se no segundo tempo talvez o Palmeiras não tenha se afobado demais e esquecido de tentar jogar um pouco mais por dentro. Obrigado. Concordo exatamente com o que tu disseste. Acho que fizemos uma primeira parte com dinâmica, com 2 ou 3 oportunidades que conseguimos criar. Na segunda parte, acho que com a quantidade de assobios, com a quebra de ritmo constantemente, com o golo sofrido no primeiro minuto, nos deixámos levar por esses assobios, pela intranquilidade. Abel, mas também é o seguinte, né? Eu tava lá no estádio. Você queria o quê? O time jogando absolutamente horrível. Não tinha jogada nenhuma, né? Tudo tava péssimo. Tudo tava péssimo. E ainda toma um gol do Cerro Porteño, que foi só o que o Cerro Porteño fez na partida. Só o gol. Você queria o quê? E essa vaia já vem de outros jogos, né? Que o Palmeiras não desenvolveu um bom futebol. E nos afastamos muito da bola. Sim, alguns ações técnicas e algumas ações também táticas não foram as melhores, mas concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. Mesmo não fazendo um jogo bom, tivemos oportunidades pelo menos para fazer um golo, e na segunda parte tivemos uma clara, e uma equipa como o Palmeiras, com os jogadores que têm o Palmeiras, tem que fazer esse tipo de golos. Se não fizer, está sujeito a que aconteça o que aconteceu. O adversário
um remate ao golo, 1-0, 3 pontos. Boa noite, Abel. Anderson Corrêa do Verdazo. Até complementando essa última pergunta, o Palmeiras na segunda etapa, principalmente depois que sofreu o gol, teve muita dificuldade de articular o jogo pelo meio e tentou muitas jogadas pelas laterais e essa jogada acabou não sendo tão efetiva. Isso foi passou muito também por orientações suas ou foram as circunstâncias do jogo que levaram o Palmeiras a ter esse jogo pelas laterais? Não, como te disse, a minha opinião, a responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa e como muitas outras equipas no Brasileirão está a sofrer daquilo que é o calendário e as viagens que tem. Não é só isso. Bel, tudo bem, tem o calendário e todas essas coisas, mas não tem desculpa nenhuma para o jogo bizonho de ontem contra o Cerro. Foi um jogo bizonho, para não falar outra coisa. Não é só, mas é também isso. E das lesões que temos. Não é só, mas é também. Abel, boa noite. Pedro Augusto, Web Rádio Verdão. Você testou hoje uma informação um pouco diferente com a entrada do Emiliano Martins como titular, adiantando um pouco mais o Andreas Pereira, fazendo o Andreas, o Alan e o Arias rodarem um pouco mais dentro do gramado e ficarem menos fixos nas suas posições. Queria saber se você gostou do teste que foi feito hoje com essa entrada do Emiliano, com esse tripé de meio campo, e se você pretende utilizar essa formação no Maracanã. E até falando sobre o Emiliano, depois na segunda etapa ele até atuou como zagueiro pela direita, qual que era a ideia a partir dessa substituição? Veja bem, eu concordo em tudo o que tu estás a dizer, mas em função daquilo que são as opções que temos no momento, quer de lesões de jogadores, quer das opções que temos para as alas, Filipe Anderson, o Sousa, enfim, temos tido alguns problemas nessa situação. Na frente também o Roque. E é verdade, nós optamos por fazer um trio de meio campo com o Andreas, o Marlon e o Emiliano, mas acho que será demasiado... Mas eu acho que em vez de ser o Emiliano tem que ser Evangelista, tá? O Emiliano eu acho que não. Acho que Evangelista, Marlon e André seria o melhor. Injusto falar de se meter o Emiliano, porque o Emiliano fez, na minha opinião, o jogo normal dele. Na minha opinião foi bem. Foi dos jogadores que esteve em campo mais esclarecido, conseguiu enfiar bem as bolas, que não perdeu bolas. Eu disse aos jogadores que o nosso adversário estava à espera exatamente disto, de um erro nosso, para depois poder fazer uma transição. E este gol que sofremos hoje e o gol que sofremos contra o Cruzeiro no último jogo são muito parecidos, onde estamos com a bola em nossa posse e a perdemos, o adversário faz uma transição e em 3 passos acaba por fazer golo. E depois a situação de fazer uma saída a 3 para ter mais largura mais ampla, poder subir os 2 metros, fazer uma situação de 3-7. Mas uma coisa são as ideias, uma coisa são aquilo que nós treinamos e outra coisa são as decisões daquilo que é os jogadores, e acho que sinceramente hoje foi um jogo com pouca inspiração técnica. Basta, como disse ao teu colega fez uma pergunta muito interessante e muito inteligente, perguntar: você acha que este é aquele jogador? Eu acho o mesmo que vocês, eu vejo o mesmo que... Então, mas o problema é o seguinte, né, Bel? Não é só o jogo de ontem contra o Cerro, né? O jogo do Cerro contra o Cerro foi bizonho, foi horrível. Só que o problema é que já vem de Remo, já vem de Santos, já vem do Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro ainda tudo bem, que é um time mais forte, mas se a gente tivesse ganhado do Cruzeiro, do Santos e do Remo, tivesse empatado com o Cruzeiro e hoje tivesse feito um jogo horrível igual aconteceu, beleza, até a gente podia colocar, foi um dia de sem inspiração, né? Mas o problema é que já vem 4 jogos, e aí não tem desculpa. Vocês, eu sei que é fundamental e é bom nós termos o campeonato do mundo aí. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Mas há coisas boas e coisas menos boas quando surgem essas convocatórias e a possibilidade de alguns dos nossos jogadores poderem estar presentes nesse tipo de eventos. Boa noite, Daniel Bocato, ESPN Brasil. Sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra.
Licença. A minha pergunta tem justamente a ver com a Copa do Mundo. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que ponham-se nos lugares dos jogadores e ponham-se no lugar dos jogadores? Vocês que são inteligentes, ponham-se, cada um de vocês, ponham-se no lugar dos jogadores. A Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. Cada um deles tem possibilidade de lá ir. A minha pergunta é justamente... Vou fazer isso, Abel, que você falou. Só que é o seguinte, o time inteiro não jogou. O time inteiro. E vai todo mundo para a seleção? Todo mundo para a seleção? Não é possível que vai todo mundo para a seleção, né? Porque uma coisa é se você falar assim, o Flaco talvez, um ou outro que vai para a seleção, o Sousa, apesar de que acho que vai para a seleção, mas não estava jogando, né? Aqueles que talvez vá para a seleção, você fala assim, até dá para tentar compreender, apesar de não acreditar muito nisso, que eu acho que o jogador tem que jogar independente de que se ele acha que vai para a seleção ou não. Mas, e o resto do time? Ninguém jogou. Ninguém. Foi uma partida péssima. Uma partida péssima. Não tinha jogada, não conseguia tocar a bola direito, muito erro de passe de todo mundo. Todo mundo. Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber. Era só sobre como a sua comissão trabalha essa ansiedade dos jogadores. Não trabalha de forma normal, como sempre fazemos. Isso é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Isso tem a ver com... Eu não sei se o selecionador liga para eles, eu não sei da forma que o selecionador contacta com os jogadores. Sei que já houve fax que chegaram, sei que já houve selecionadores que entraram em contacto com alguns jogadores, faz parte. A minha forma de lidar é tentar preparar os jogos da mesma forma, mas sabendo, como disse aqui o teu colega, há uma responsabilidade grande do treinador, mas há muitos fatores que eu não posso negar. Calendário, viagens, convocatórias, lesões, está tudo interligado, opções que o treinador tem agora que não tem. É o suficiente para justificar a derrota 2? Não é o suficiente, mas olhas para o banco e não tens as mesmas opções que tinhas há uma semana atrás, fruto daquilo que são 2 meses, 9 jogos num mês, 9 jogos que vamos ter no outro. Não é só o Palmeiras que sofre disso. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E agora, né, tem mais um confronto importante, valendo outra liderança. O Palmeiras acaba perdendo hoje a liderança no seu grupo na Libertadores. Não perde matematicamente no Brasileiro, no final de semana, se acontecer um revés contra o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Como trabalhar para que o time do Palmeiras consiga pelo menos manter uma liderança saudável antes da pausa para a Copa do Mundo e principalmente visando o jogo contra a Chapecoense, onde provavelmente todos esses jogadores convocados não estarão mais à sua disposição. Como é que é? Os jogadores convocados não estarão à sua disposição. Pode repetir outra vez? Não estarão à sua disposição os jogadores convocados para a Copa. Mas aí também não adianta reclamar, né, Bel? Que do Flamengo também vai ter um monte de gente que vai estar, de algum outro time também, né? Que vai. Então não adianta, tem que ter elenco, esse é o problema. Tá fazendo a pré-eleição dos reservas errado. Tem reserva aí que tá errado. Tá errado. Não serve para jogar no Palmeiras. Eu não posso falar tudo o que penso e que sinto aqui a vocês, senão era triste demais. A outra pergunta era sobre quem? Desculpa que eu esqueci. Sobre o jogo. Eu entendo. É um jogo contra duas grandes equipas, com grandes jogadores, que têm tido nos últimos anos uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero acima de tudo que seja um bom jogo e que o árbitro que possa ser escolhido, que seja escolhido com a maior característica, que é coragem. Que seja um árbitro, se calhar eu já estou a adivinhar o árbitro que vai ser. Porque quase sempre os mesmos que repitam estes jogos, mas que o árbitro tenha essa capacidade de ter coragem, que é preciso coragem para apitar um jogo destes, e que seja um grande jogo e que o Palmeiras possa vencer. É isso que nós vamos procurar fazer, como sempre fazemos em todos os jogos, como queríamos ter feito hoje,
mas infelizmente em relação àquilo que foi, sobretudo esta segunda parte, a nossa vontade, o nosso desempenho, o nosso querer, o nosso adversário, apesar de não ter tido os mesmos momentos com bola, mas quis muito mais, dividiu muito mais a bola. Mas o problema é o seguinte, né, Bel? Você coloca de novo, tenta chamar atenção para os juízes, né? Só que você devia de falar agora, esquecer do juiz. Devia ter falado que você vai tentar propor outra opção de jogo, né? Alguns outros jogadores, tentar alguma coisa, né? Porque contra o Cerro, vocês tentaram várias jogadas de em vez de cruzar no escanteio para a área, foi sair tocando e perdia a bola. E a bola não servia para nada. Nem a bola cruzava na área para tentar o gol de cabeça, e nem essa jogadinha que vocês estavam tentando ali ia surtir algum efeito. Então não acontecia nada. Foi ridículo. Eu não sei se foi treinado ou não, mas se foi treinado, não parece. Porque nenhum surtiu efeito. E o escanteio, em vez de cruzar para a área, ia jogar ali e não cruzava e perdia a bola e não fazia nada. Simplesmente perdia a bola. E também não cruzava a bola para a área. Os duelos foram sempre com muita vontade e nós não tivemos capacidade nem engenho para pelo menos conseguir fazer um golo. E muito sinceramente acho que às vezes, mesmo não perdendo já muito tempo, algumas derrotas vêm mesmo para nos abrir os olhos a todos. Vamos ver se vai abrir o olho mesmo, né, Bel? Ou se vai ser só mais uma historinha que você está falando aqui que vai servir, porque o Remo não serviu, o Santos não serviu, o Cruzeiro não serviu, o Cerro também não serviu, porque ainda vou tirar um pouco o Cruzeiro, porque o Cruzeiro entre esses daí é um pouco mais compreensível, um empate. Agora os outros três, você é louco. O Coritiba ganhou de 3-0 do Santos. Colocou o Santos na roda. Então não tem jeito. E outra, Luigi, esquece, Abel. Esquece, você já tentou, já colocou, já recolocou, tentou várias vezes e nada. Ele é péssimo, ele é ruim, ele é horrível. Maurício não tá jogando nada. Péssimo. Então, e aí o que acontece? Contra o Cerro, você tira o Alan, que é o que mais estava tentando fazer o gol, ou tentar uma jogada, alguma coisa. E o que você faz? Coloca Maurício. Abel, você tá de sacanagem. Depois você colocou o Luigi. Não dá. Tenta outro moleque da base, algum ali que tá ali. Tenta outro, porque o Luigi não dá, não tem como. Abel, boa noite, Rogério Souza, Voz do Esporte. Não é a primeira vez que você ou sua comissão técnica, o João Martins, acaba tirando um lateral direito, o caso do Kelvin ou Giai, e coloca um atleta de uma outra posição. E os dois são muito criticados pela torcida. De certa forma, quando você coloca um jogador de uma outra posição, no caso hoje o Emiliano Martins, ou até mesmo o Ala na lateral, quando contra o Santos, é um recado para a diretoria que necessita de um atleta para essa posição? Não, eu não dou recados a ninguém, até porque o Palmeiras tem estado a competir nos últimos 4, 5 anos, temos estado a competir sempre e acho que nos últimos 4, 5 anos a equipa que mais vezes tem estado no primeiro lugar, alguns de vocês fizeram isso, portanto é uma equipa consistente e como todas as equipas boas e grandes, ganha e perde. Há 2 ou 3 dias atrás vocês viram o Paris Saint-Germain perdeu em casa com o Paris que tinha acabado de subir divisão no ano anterior, portanto até as melhores equipas do mundo ganham e perdem. Portanto, é verdade, Abel, é verdade. Ganham e perdem. Só que, como você falou, tinha subido um ano antes. E depois, próximo ano, eles devem com certeza se preparar. Mas acontece de perder? Acontece, Abel, de perder. Acontece. Mas 4 jogos seguidos, eu não vou nem colocar os outros para trás, tá, Abel? Não vou nem colocar os outros atrás, né? Porque o Palmeiras já não vem jogando bem faz tempo. Então não adianta você falar que vai acontecer de perder. Só que a maioria tem que ganhar. E jogando.
Não o que está acontecendo. E outra, Bel, eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas tirar um volante, tirar um lateral direito, Giai, e colocar o Emiliano na lateral direita, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é desespero. Ou parece até que você não sabe o que você está fazendo aí. Então parece que você não sabe o que você está fazendo, porque eu não consigo ver isso. Como que você tira um lateral direito, pega um volante e coloca ele para jogar na lateral direita? Você tá de sacanagem, não tá não, Abel? Só pode estar de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. E aí depois, no final do jogo, ainda terminou mais um jogo dos 35 ou 40 jogos que o Palmeiras terminou, com o Gomes no ataque. Não, tem muita coisa errada, Abel. Eu só fiz essa alteração que fiz, uma razão muito simples, porque quando nós estamos a perder eu gosto de uma saída a 3, para ter amplitude e largura no jogo, e tiro normalmente um lateral, para meter um ponta lateral que me dá mais desequilíbrios e poder ter a possibilidade do nosso 5 e o nosso 8 poder crescer um bocadinho e fazer uma estrutura de 3-7. E às vezes o treinador tem sempre um plano, às vezes o plano resulta, outras vezes não resulta, porque nenhum treinador tem uma opção mágica que o plano dele funcione sempre. Tá bom, beleza. Você quer fazer isso daí? Mas não com o Emiliano. Tem que ser um jogador com mais qualidade. Que tenha o passe, que igual você falou, que tenha e saiba sair jogando. E que jogue. E que libere os outros para jogar. Então, eu acho que você não devia de fazer isso. Mas já que você colocou na sua cabeça que você deveria fazer, então você tirasse o Emiliano, colocasse o Evangelista fazer essa função. Eu acho que vamos colocar assim, acho que seria menos pior do que você ter feito isso. Portanto, eu sou igual aos outros, ganho e perco, tenho ideias e faço aquilo que eu acredito, e os nossos jogadores é exatamente igual. Tem dias que estão mais inspirados, tem momentos que estão mais criativos, tem momentos que estão melhores e tem outros momentos que não estão tão bem. Portanto, a minha responsabilidade é olhar para cada um, ver o rendimento que cada um está a dar e tentar procurar as melhores soluções naqueles jogadores que estão a ter menos rendimento. Os que eu consigo ter opções para trocar, vou trocar para dar mais energia. Os que eu não tenho opções para trocar, vão ter que jogar até ao fim, porque são jogadores de Palmeiras e têm essa responsabilidade. Não há como alterar isso, está bem? Abel. Algumas coisas eu concordei com você nessa coletiva, mas não dá para passar um pano dos jogos absurdos que o Palmeiras não está fazendo, né? Não é nem está fazendo, que fazendo não está. Fazendo não está. Não está fazendo. Não está fazendo. E já faz tempo, hein? E já faz muito tempo. Você com essas mexidas que para você isso existe. Agora, eu nunca vi. Você inventa umas coisas que não tem como. Não tem como. Por exemplo, o Kelvin. O Kelvin, ele já é ruim. O Kelvin, ele já é ruim na direita. Aí você vai e passa ele para a esquerda. Aí ele fica 10 vezes mais ruim. 10 vezes mais ruim. Então, Abel, você tem que mudar muita coisa. Ou você vai ter que pedir para sair. Até antes do jogo do Cerro, eu achei que, né? Ah, não, vamos esperar, vamos, Abel, mas depois desse jogo contra o Cerro não dá mais para passar o pano, não, Abel. Muita coisa precisa mudar. E não basta só colocar a culpa, calendário, jogador machucado, como todo mundo tem. Todo mundo tem. Igual você falou na entrevista. Só que o Palmeiras, com o investimento que tem, e os jogadores não era para estar jogando tão ruim assim. Tão ruim. E não é nem jogar. Não tem uma jogada ensaiada, não tem alguém que pega a bola e faz uma jogada para tentar evoluir isso pelo meio ou pela esquerda. Só pega a bola, não dá, ninguém tenta, não dá, volta a bola para trás, recomeça. Volta a bola para trás, volta a bola, tudo volta a bola para trás. Não tem um jogador que pega a bola ali, tenta alguma coisa, dá uma olhada, ou tenta um drible, coloca o corpo alguma coisa para uma falta, nada. Olhou, não dá, volta a bola para trás. E aí fica troca de passe de um lado para o outro, troca de passe para um lado para o outro. Eu não sei se você viu o Valdívia jogar, mas quando o Valdívia jogava, a bola caía no pé dele, ele já olhava para frente. Ele já olhava para frente. Ele não pensava em voltar a bola. Então,
tinha que ter um jogador fazer isso. O Andréas tem que fazer isso, só que você precisa treinar isso daí. E fazer e incentivar ele a jogar para frente. Ele faz isso porque eu tenho certeza que você incentiva ele a jogar para trás. Ah, não deu alguma coisa? Volta a bola. Circula a bola lá atrás de novo. Aí tenta, opa, volta a bola para trás. Então não tem jeito, né, Abel? A coisa tá ficando feia para você. E eu já não passo mais pano para você. Tá? A menos que mude muito e que você faça o Palmeiras voltar a jogar bola. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pelo react aí. Quem for assistir, segue o canal, compartilha, deixa o seu like e até a próxima. Valeu!